Em poucas palavras, recebemos aspectos maternais de nossa avó por meio de nossa mãe. Os traumas que nossa avó sofreu, suas dores e suas tristezas, suas dificuldades na infância com nosso avô, as perdas de entes queridos que morreram cedo, até certo ponto, tudo se infiltra na forma como ela criou nossa mãe. Se considerarmos a geração anterior, o mesmo provavelmente se aplica aos cuidados maternais que nossa avó recebeu. Os detalhes dos eventos que moldaram suas vidas podem estar ocultos, mas seu impacto é profundamente sentido. Não é apenas o que herdamos de nossos pais, mas também sua criação que influencia o modo como cuidamos de nossos filhos, nos relacionamos com o parceiro ou com nós mesmos. Para o bem ou para o mal, os pais tendem a passar adiante os cuidados parentais que eles próprios receberam. Esses padrões parecem estar programados no cérebro, começando a se formar antes mesmo de nascermos. O vínculo materno no útero é fundamental para o desenvolvimento de nosso circuito neural. Nas palavras de Thomas Verne, desde o momento da concepção, a experiência no útero molda o cérebro e estabelece as bases para a personalidade, o temperamento emocional e o poder do pensamento superior. Como se fossem um blueprint, esses padrões são mais transmitidos do que aprendidos. Os primeiros 9 meses após o nascimento são uma continuação do desenvolvimento neural que ocorre dentro do útero. Quais circuitos neurais permanecem, quais são descartados e como os remanescentes serão organizados dependem da vivência e da interação do bebê com a mãe ou o cuidador. É por meio dessas interações iniciais que a criança estabelece um blueprint para lidar com emoções, pensamentos e comportamentos. Se uma mãe carrega um trauma hereditário ou experimentou uma ruptura no vínculo materno, isso pode afetar o elo terno que está se formando com seu filho, o qual tem maior probabilidade de ser quebrado. O impacto de uma ruptura precoce nesse vínculo, uma estada prolongada no hospital, férias inoportunas, uma separação de longo prazo, pode ser devastador para a criança. A familiaridade profunda e incorporada do olfato, da visão, do tato, da audição e do paladar da mãe, tudo que a criança conhece e de que depende, desaparece subitamente. Mãe e filho vivem em um estado biológico que tem muito em comum com o vício, afirma Winifred Gallagher, escritora de ciência do comportamento. Quando se separam, o bebê não sente apenas falta da mãe, ele experimenta uma privação física e psicológica não muito diferente da situação de um adicto em heroína que entra em abstinência. Essa analogia ajuda a explicar por que todos os mamíferos recém-nascidos, incluindo humanos, protestam com tanto vigor quando são separados de suas mães. Do ponto de vista do bebê, a separação materna pode ser sentida como uma ameaça à vida, diz a doutora Raylene Phillips, neonatologista do Hospital Infantil da Universidade de Loma Linda. Se a separação se prolongar, explica, a reação é desesperança. O bebê desiste. O Dr. Niels Bergman e outros especialistas em neurociência do vínculo entre mãe e bebê compartilham do mesmo entendimento. Durante a minha infância, conheci esse sentimento de desistência proveniente da minha família. O que minha mãe não recebeu de minha avó afetou aquilo que foi capaz de dar a mim e aos meus irmãos. Embora eu sempre tenha sentido seu amor transparecer, grande parte de sua maternidade estava impregnada de traumas familiares, especificamente o fato de que sua mãe, Ida, perdeu os pais aos 2 anos de idade. Minha tradição familiar é a seguinte: quando minha bisavó Sora morreu de pneumonia em 1904, seus pais culparam o marido, Andrew, a quem descreveram como imprestável e jogador compulsivo. Segundo os relatos, Sora ficou doente por se inclinar na janela em pleno inverno, implorando para que ele voltasse. Disseram para minha avó Ida que seu pai havia apostado o dinheiro do aluguel, uma frase que ecoou por gerações. Após a morte de Sora, meu bisavô Andrew foi banido da família e nunca mais se ouviu falar dele. Mesmo criança, sentia a amargura de minha avó quando contava a história, o que fez várias vezes, e fiquei triste por ela nunca ter conhecido o pai. Órfã aos 2 anos, minha avó foi criada por seus avós, que ganhavam a vida vendendo roupas que eles mesmos costuravam em um carrinho de mão no Real District, em Pittsburgh. Ela os idolatrava e costumava se alegrar ao compartilhar lembranças sobre o quanto a amavam. Porém, essa era apenas parte da história, a parte da qual conseguia se lembrar conscientemente. Uma história mais profunda permanecia nos recônditos de sua mente.
antes da infância, talvez ainda no útero, Ida absorveu as sensações da angústia materna provocadas pelas constantes discussões, lágrimas e decepções. Tudo isso teve um efeito profundo no importante desenvolvimento neural de seu cérebro. Depois, a perda da mãe aos 2 anos a abalou emocionalmente. Não é apenas o fato de minha mãe ter sido criada por uma órfã que não pôde lhe dar os cuidados que nunca recebeu de sua própria mãe. Ela também herdou o trauma visceral da separação materna que Ida sofreu em uma idade precoce. Embora minha avó tivesse fisicamente presente em sua vida, ela foi incapaz de expressar a profundidade de sentimento que apoiaria o desenvolvimento da filha. Essa conexão emocional perdida também se tornou parte da herança de minha mãe. A história do meu avô materno foi igualmente aflitiva. Sua mãe, Rachel, faleceu em um parto quando ele, Harry, tinha apenas 5 anos. Seu pai, Samuel, acreditando ser o responsável, visto que a engravidara, carregou um fardo pesado de culpa. Samuel logo se casou novamente com uma mulher que, segundo contam, se importava mais com o filho biológico do que com Harry, a quem tratava com uma indiferença que beirava a crueldade. Meu avô raramente falava sobre sua infância. O que sei foi contado por minha mãe, que narrava histórias de como ele quase morreu de fome quando jovem. Precisou pegar restos de comida do lixo e comer folhas de dente de leão apenas para sobreviver. Quando menino, eu imaginava meu avô sentado no meio-fio, sozinho, mordendo um pedaço de pão amanhecido ou arrancando a carne estragada de um osso de galinha. Como meu avô e minha avó perderam a mãe na infância, sem saber, eles transmitiram o legado do trauma. Em nossa família, o vínculo entre mãe e filho foi rompido por pelo menos 3 gerações. Se essas rupturas não tivessem acontecido antes do nascimento de minha mãe, meus irmãos e eu poderíamos ter recebido um tipo diferente de cuidado materno. No entanto, já que ocorreram, a necessidade do amor que seus pais não podiam oferecer muitas vezes a deixava ansiosa e sobrecarregada. A fim de encerrar o ciclo do trauma hereditário em minha família e, por fim, me curar, percebi que precisava restaurar o relacionamento com minha mãe. Eu sabia que não poderia mudar o passado, mas certamente conseguiria melhorar nossa relação. Minha mãe, assim como eu, herdou os padrões de estresse da minha avó. Ela costumava colocar a mão sobre o peito e reclamar da sensação de agitação em seu corpo. Percebo agora que estava inconscientemente revivendo o medo e a solidão que percorriam nossa família, o terror de estar separada da pessoa de quem mais precisava, sua mãe. Aos 5 ou 6 anos, sentia-me tão apavorado quando minha mãe saía que eu entrava em seu quarto, abria a gaveta de camisolas e lenços e enfiava o rosto neles para sentir o cheiro dela. Lembro-me vividamente da sensação de que nunca mais haveria, de que seu perfume seria tudo o que me restaria. Quando adulto, compartilhei essas memórias com ela e acabei descobrindo que meu comportamento não era novidade. Quando minha avó saía, minha mãe também enfiava o rosto nas roupas dela. Como demonstrado pela minha história, as rupturas precoces no vínculo entre mãe e filho podem se originar muito antes da concepção. Os efeitos permanecem em nosso inconsciente e em nosso corpo como memórias somáticas que são desencadeadas por acontecimentos que evocam rejeição ou abandono. Quando isso acontece, ficamos totalmente desincronizados de nós mesmos. Os pensamentos podem se tornar avassaladores e é possível que nos sintamos sobrecarregados, até mesmo aterrorizados pelas sensações que inundam nosso corpo. Como o trauma existe há muito tempo, é comum que permaneça oculto, distante da consciência. Sabemos que há um problema, mas não conseguimos identificar exatamente o que aconteceu. Em vez disso, presumimos que somos o problema, que falta algo dentro de nós. Movidos pelo medo e pela ansiedade, tentamos controlar nosso ambiente para nos sentirmos seguros. Isso ocorre porque tínhamos pouquíssimo controle na infância e provavelmente não havia um lugar seguro para as emoções intensas que experimentamos. Se o padrão não for alterado de forma consciente, os danos no vínculo podem ecoar por gerações. Em muitos de meus livros, Bert Hellinger, renomado psicoterapeuta alemão, aborda a noção de que herdamos e revivemos aspectos do trauma familiar. Por mais de 50 anos, primeiro como padre católico e depois como terapeuta familiar e filósofo, as famílias têm sido seu foco de estudo, o que lhe possibilita assegurar que compartilhamos uma consciência familiar com os parentes biológicos que nasceram antes de nós. Hellinger
Observou que eventos traumáticos, como a morte prematura de um dos pais, um irmão ou um filho, ou um abandono, crime ou suicídio, podem exercer uma forte influência sobre nós, marcando todo o sistema familiar por gerações. Essas marcas tornam-se o blueprint da família à medida que seus membros repetem os sofrimentos do passado de forma inconsciente. A repetição do trauma nem sempre é uma réplica exata do evento original. Por exemplo, se em uma família há alguém que cometeu um crime, um parente da geração posterior pode espiá-lo sem perceber. Certa vez, um homem chamado John veio me ver pouco depois de sair da prisão. Ele cumprira 3 anos por apropriação indébita, um crime que alegou não ter cometido. No julgamento, declarou-se inocente, mas, devido às evidências contra ele, uma acusação falsa feita pelo ex-sócio, seu advogado o aconselhou a aceitar um acordo. No momento em que entrou em meu consultório, John parecia agitado. Sua mandíbula estava cerrada e ele jogou o casaco sobre a cadeira. Revelou que fora incriminado e agora estava obcecado por vingança. Ao discutirmos sua situação familiar, veio à tona que uma geração antes, na década de 1960, seu pai fora acusado de assassinar o sócio, mas havia sido absolvido por uma tecnicalidade. Todos na família sabiam que ele era culpado, mas nunca falaram sobre isso. Dada minha observância e experiência com traumas familiares herdados, não foi nenhuma surpresa descobrir que John tinha a mesma idade do pai quando foi julgado. A justiça finalmente foi feita, mas a pessoa errada pagou o preço. Hellinger acredita que o mecanismo por trás dessas repetições é a lealdade inconsciente, a responsável por muito do sofrimento nas famílias. Incapazes de reconhecer a origem de seus sintomas em uma geração anterior, as pessoas costumam presumir que seus problemas provêm da sua própria experiência de vida e não conseguem encontrar uma solução. Segundo Hellinger, todos têm o mesmo direito de pertencer a um sistema familiar e ninguém pode ser excluído por qualquer que seja o motivo. Isso inclui o avô alcoolista que arruinou nossa avó, o irmão natimorto que partiu o coração de nossa mãe e até mesmo o filho do vizinho que nosso pai matou acidentalmente ao sair da garagem. O tio criminoso, a meia-irmã mais velha de nossa mãe, o bebê que abortamos. Todos pertencem à nossa família e a lista continua. Mesmo aqueles que geralmente não incluiríamos em nosso sistema familiar devem ser considerados. Se alguém prejudicou, assassinou ou se aproveitou de um parente, essa pessoa deve ser incluída. Da mesma forma, se um membro da família prejudicou, assassinou ou se aproveitou de alguém, essa vítima também precisa ser incluída em nosso sistema familiar. Ex-cônjuges de parentes também precisam ser considerados. Quando morrem, vão embora ou são deixados. Cria uma abertura que possibilita a entrada de nossos pais e avós no sistema e, assim, o nosso nascimento. Hellinger observou que quando uma pessoa é rejeitada ou excluída do sistema familiar, ela pode ser representada por um membro posterior do sistema. Este pode compartilhar ou repetir o destino do excluído ao se comportar da maneira semelhante ou reproduzir algum aspecto de seu sofrimento. Se, por exemplo, seu avô for rejeitado na família por causa do álcool, da jogatina e da infidelidade, é possível que um ou mais desses comportamentos sejam adotados por algum de seus descendentes. Dessa forma, o sofrimento familiar se mantém nas gerações subsequentes. Na família de John, o homem assassinado por seu pai agora fazia parte do sistema familiar. Quando foi incriminado pelo sócio, cumpriu pena de prisão e teve pensamentos homicidas de vingança. Ele estava inconscientemente revivendo aspectos da experiência paterna que ocorrera há 40 anos. Ao relacionar a sua própria experiência com a do seu pai, John finalmente se libertou dos pensamentos obsessivos e pôde seguir em frente. Dois destinos haviam sido concatenados como se ambos compartilhassem a mesma sina. Enquanto essa conexão estava oculta, a liberdade emocional de John permanecia limitada. Hellinger enfatiza que cada um de nós deve carregar seu próprio destino, independentemente da gravidade. Ninguém pode tentar assumir o destino de um pai, avô, irmão, tio ou tia sem que haja algum tipo de sofrimento, o qual Hellinger denomina emaranhamento.
Ao nos emaranharmos, inconscientemente carregamos as dificuldades, os sentimentos, os sintomas ou os comportamentos de um membro anterior do sistema familiar, como se fossem nossos. Inclusive, irmãos que têm os mesmos pais, crescem no mesmo lar e recebem uma educação semelhante, provavelmente herdarão traumas distintos e terão destinos diferentes. Por exemplo, é possível que o primogênito carregue as pendências do pai e a primogênitas da mãe, embora nem sempre seja esse o caso. O inverso também pode ser verdadeiro. As crianças da família tendem a carregar diferentes aspectos dos traumas de seus pais ou elementos dos traumas dos avós. Por exemplo, a primeira filha pode se casar com um homem controlador e fechado, semelhante à forma como vê o pai, compartilhando essa dinâmica com a mãe. Ao se casar com um homem assim, repete as experiências maternas e vivencia o mesmo descontentamento. A segunda filha, por sua vez, pode carregar a raiva reprimida da mãe. Desse modo, ela é afetada pelo mesmo trauma, mas carrega um aspecto diferente. A segunda filha pode rejeitar o pai, enquanto a primeira não. É comum que as crianças carreguem os traumas não resolvidos dos avós. Na mesma família, a terceira ou a quarta filha podem nunca se casar, temendo ser controlada por um homem que ela não ama. Certa vez trabalhei com uma família libanesa que compartilhava uma dinâmica semelhante. Ao analisar outra geração, descobrimos que os pais de ambas as avós libanesas obrigaram que se casassem ainda crianças, uma aos 9 anos e a outra aos 12. Conectadas à experiência de suas progenitoras, duas das irmãs libanesas repetiram aspectos desse destino em seus relacionamentos. Assim como as avós, uma se casou com um homem muito mais velho, a outra nunca se casou, alegando que os homens eram repulsivos e controladores, semelhante à forma como sua infeliz avó paterna deve ter se sentido ao se ver presa em um casamento sem amor. Quanto ao rompimento do vínculo entre mãe e filho, cada irmão pode expressar essa desconexão de maneira diferente. Um pode querer agradar, temendo que, se for antipático ou causar problemas, perderá a conexão com as pessoas. O outro, crente de que o vínculo nunca lhe pertenceu, pode se tornar irascível e gerar conflito para afastar pessoas próximas. O terceiro pode se isolar e ter pouco contato com as pessoas. Percebi que, se vários irmãos rompem o vínculo com a mãe, eles costumam expressar raiva ou ciúme ou se sentir desconectados um do outro. Por exemplo, o filho mais velho pode ficar ressentido com o mais novo ao reparar que o irmão recebe o amor que ele não teve. Como o hipocampo, a parte do cérebro envolvida na criação de memórias, só se torna plenamente operacional após os 2 anos de idade, o filho mais velho pode não se lembrar conscientemente de ter sido abraçado, alimentado ou acariciado pela mãe, mas se lembra do mais novo recebendo o amor materno. Em resposta, o mais velho, sentindo-se desprezado, pode inconscientemente culpar o mais novo por receber o que ele não teve. Evidentemente, há algumas crianças que parecem não carregar traumas familiares. Para elas, é bem possível que um vínculo bem-sucedido tenha sido estabelecido com a mãe e ou o pai, o que ajudou a imunizá-las dos emaranhamentos do passado. Talvez tenha existido um intervalo de tempo em que a mãe conseguiu dar mais a um filho específico do que aos outros. Talvez o relacionamento dos pais tenha melhorado. Talvez a mãe tenha tido uma conexão especial com o filho, mas não conseguiu se conectar profundamente com os outros. Os filhos mais novos frequentemente, embora nem sempre, pareçam ser um pouco melhor do que os primeiros, os outros filhos únicos que carregam uma parte maior das dependências da história familiar. Em relação a irmãos e traumas familiares herdados, não existem regras de como cada filho é afetado. Além da ordem de nascimento e do gênero, muitas variáveis podem influenciar as escolhas que os irmãos fazem e a vida que levam. Embora possa parecer que um dos filhos não foi acometido pelo trauma, enquanto o outro está sobrecarregado, minha experiência clínica me proporciona uma perspectiva diferente. A maioria carrega pelo menos algum vestígio de história familiar. No entanto, muitos fatores intangíveis entram na equação e podem influenciar o quão profundamente arraigados os traumas familiares permanecem. Esses fatores intangíveis incluem a autoconsciência, a capacidade de se acalmar e o poderoso processo de cura interna. A ideia de que revivemos traumas familiares pode muito bem ser o cerne da alusão que o psiquiatra Norman Doidge faz em seu livro inovador, O Cérebro que se Transforma.
A psicanálise frequentemente diz respeito a transformar nossos fantasmas em ancestrais. Ao identificar a fonte de nossos traumas geracionais, o Dr. Dodge sugere que os fantasmas deixem de nos assombrar e que se tornem simplesmente parte de nossa história. Um modo fundamental de atingir esse objetivo é permitir que uma experiência ou imagem forte o suficiente nos abale a ponto de ofuscar as antigas emoções e sensações traumáticas que habitam no nosso interior. Nossa mente tem uma grande capacidade de se curar por meio de imagens, quer estejamos imaginando uma cena de perdão, conforto ou desapego, ou apenas visualizando um ente querido, as imagens podem se fixar profundamente em nosso corpo e penetrar nossa mente. Em meu trabalho, constatei que o alicerce da cura é ajudar as pessoas a desenterrarem a imagem com a qual mais se identificam. A noção do poder de cura das imagens era válida muito antes que as tomografias pudessem prová-la. Há mais de 100 anos, o poeta William Butler escreveu que a sabedoria se manifesta por meio de imagens e que, se nos permitirmos ser guiados por nossa imagem interna, nossas almas se tornarão simples como a chama e nossos corpos ficarão serenos como uma lâmpada de ágata. Em 1913, Carl Jung cunhou o termo imaginação ativa, uma técnica que usa imagens, geralmente de um sonho, para estabelecer um diálogo com a mente inconsciente, trazendo à luz o que está envolto em trevas. Nos últimos tempos, a ideia da visualização de cura ganhou força e com ela surgiram programas de imaginação guiada para diminuir o estresse, reduzir a ansiedade, aumentar o desempenho atlético e aliviar fobias e medos específicos. A ciência corrobora essa ideia. Deutsch revolucionou nossa compreensão de como o cérebro humano funciona, identificando uma mudança de paradigma, deixar de considerá-lo fixo e imutável e passar a considerá-lo flexível e mutável. Seu trabalho demonstra como novas experiências podem criar outras vias neurais que são fortalecidas por meio da repetição e aprofundadas por meio da atenção focada. Em essência, quanto mais praticamos algo, mais treinamos nosso cérebro para mudar. Esse princípio elementar é refletido em uma frase que resume o trabalho do neuropsicólogo canadense Donald Hebb, apresentado em 1949. Neurônios que disparam juntos se conectam juntos. Essencialmente, quando as células cerebrais se ativam juntas, a conexão entre elas se fortalece. Em suma, cada vez que repetimos uma experiência específica, mais ela se enraiza. Com repetição suficiente, a experiência pode se tornar automática. Ao aplicar o princípio de Hebb, nos beneficiaremos mais se praticarmos uma nova experiência que consideramos positiva, gratificante ou significativa, uma que desperte nosso senso de curiosidade e admiração. Pode ser uma experiência que envolva receber conforto ou apoio, ou sentir compaixão ou gratidão, qualquer coisa que nos permita experienciar força ou paz interior. Ao revisitarmos reiteradamente as sensações e os sentimentos associados a essa nova experiência, além da conexão das estruturas cerebrais, ocorre a liberação de neurotransmissores do bem-estar, como serotonina e dopamina, ou de hormônios da felicidade, como a ocitocina. Até a forma como nossos genes se expressam pode ser afetada. Os próprios genes, envolvidos na resposta do corpo ao estresse, podem começar a funcionar de maneira aprimorada. Em um nível neurofisiológico, cada vez que praticamos a experiência benéfica, o engajamento é transferido do centro de resposta ao trauma para outras áreas cerebrais, especificamente para o nosso córtex pré-frontal, onde podemos integrar a nova experiência e possibilitar a mudança neuroplástica. De acordo com Deutsch, o neurocientista Michael Merzenich, líder na área da neuroplasticidade, afirma que praticar uma nova habilidade, sob condições corretas, pode mudar centenas de milhões e possivelmente bilhões de conexões entre as células nervosas em nossos mapas cerebrais. Assim que o novo mapa cerebral é estabelecido, novos pensamentos, sentimentos e comportamentos podem surgir organicamente, expandindo nosso repertório quando velhos medos surgem. Ao fazermos a ligação com os aspectos subjacentes de nossos medos e sintomas, adquirimos novas possibilidades de resolução. Às vezes, a nova compreensão por si só é suficiente para alterar as antigas imagens dolorosas que mantemos e iniciar uma liberação visceral, que pode ser sentida no âmago do nosso corpo. Em outros casos, fazer a ligação apenas aumenta a compreensão, o que exige ferramentas adicionais para integrar totalmente o que aprendemos.
Precisaremos de frases, rituais, práticas ou exercícios que auxiliem na criação de uma nova imagem interior, que deve nos preencher com um reservatório de calma e se tornar um ponto de referência pacífico ao qual podemos recorrer continuamente, com novos pensamentos, novos sentimentos, novas sensações e um novo mapa cerebral enraizados, começamos a estabelecer uma experiência interior de bem-estar que rivaliza com as antigas reações traumáticas e seu poder de nos desviar do caminho. Quanto mais percorremos as vias neurais e viscerais de nosso novo mapa cerebral, mais nos identificamos com os bons sentimentos que o acompanham. Com o tempo, os bons sentimentos se tornam familiares e começamos a confiar em nossa capacidade de retornar ao terreno sólido, mesmo quando nossos alicerces foram temporariamente abalados. Dodge menciona que podemos mudar nossos cérebros apenas pela imaginação. Se apenas fecharmos os olhos e visualizarmos uma atividade, nosso córtex visual primário se ilumina, exatamente como se estivéssemos realizando a ação. Tomografias demonstram que, independentemente de estarmos imaginando um evento ou de fato vivenciando-o, as mesmas regiões do cérebro e os mesmos neurônios são ativados. Dodge descreve a visualização como um processo que usa imaginação e memória. Ele afirma que recordar, visualizar ou imaginar experiências agradáveis ativa muitos dos mesmos circuitos sensoriais, motores, emocionais e cognitivos que foram disparados durante a real experiência agradável. A imaginação é o início da criação, escreveu o dramaturgo George Bernard Shaw em 1921. Muito antes de a neuroplasticidade ser considerada uma possibilidade, Shaw apresentou o princípio: realizamos aquilo que imaginamos. Segundo Deutsch, a mudança plástica causada por nossa experiência viaja fundo no cérebro e chega até nossos genes, moldando-os também. Em seu livro best-seller, The Gene in Your Genes, que analisa a pesquisa sobre a ligação entre as emoções e a expressão gênica, o Dr. Dawson Church descreve como a visualização, a meditação e o foco em pensamentos, orações e sentimentos positivos, que dominam intervenções epigenéticas internas, podem ativar genes e beneficiar nossa saúde. Preencher nossas mentes com imagens positivas de bem-estar, afirma, pode produzir um ambiente epigenético que reforça o processo de cura. Uma quantidade considerável de pesquisas tem demonstrado como a meditação afeta positivamente a expressão gênica. Um estudo da Universidade de Wisconsin-Madison, publicado na Psychoneuroendocrinology em 2013, revelou que apenas 8 horas de meditação foram suficientes para provocar evidentes mudanças genéticas e moleculares, incluindo níveis reduzidos de genes pró-inflamatórios, que capacitariam os meditadores a se recuperar fisicamente de situações estressantes com mais rapidez. Church diz que, ao meditar, estimulamos as partes cerebrais que produzem felicidade. Ao longo de nossas vidas, continuamente geramos novas células cerebrais. Muito desse novo crescimento ocorre no hipocampo. Quando aprendemos, alteramos os genes que são expressos ou ativados em nossos neurônios, afirma Dodge. Quando é ativado, um gene produz uma nova proteína que altera a estrutura e a função da célula. Esse processo, explica, é influenciado pelo que fazemos e pensamos. Podemos modelar nossos genes, que por sua vez modelam a anatomia microscópica de nosso cérebro. Segundo Rachel Yehuda, não somos capazes de modificar nosso DNA, mas podemos mudar a forma como nosso DNA funciona, o que é praticamente a mesma coisa. Como constatamos, uma vida totalmente desprovida de traumas é bastante improvável. Eles não descansam, nem mesmo com a morte. Pelo contrário, continuam a buscar um terreno propício para a resolução nas gerações seguintes. Felizmente, os seres humanos são resilientes e capazes de curar a maioria dos traumas, o que pode acontecer a qualquer momento de nossas vidas. Precisamos apenas dos insights e das ferramentas certas. Mais adiante, compartilharei as práticas que foram essenciais no trabalho com meus pacientes, a fim de proporcionar, em primeira mão, a experiência de cura dos traumas que podem integrar sua herança familiar.